aqui hoje com o professor Carlos Rodrigues Brandão, professor da Unicamp, de muitas outras universidades, quase um cidadão do mundo, né, professor? E a gente vai conversar um pouquinho sobre a questão da educação no tempo presente, as possibilidades de praxis pedagógicas, as possibilidades de uma ação efetiva para a transformação social e emancipação humana. Gostaríamos muito de agradecer ao professor Carlos a vinda à Faculdade de Educação da UFBA e lançamos, então, essa questão inicial. Pois é, bom, então, eu é que agradeço, né? Mais uma vez, aqui na Bahia, eu estava comentando hoje de manhã que, desde 64, eu venho aqui uma primeira vez, eu trabalhava no movimento de educação de base, era estudante ainda, e vim fazer uma formação na ilha de Taparica. De lá para cá, foram muitas vezes, não sei quantas. Aqui na UFBA, em outras áreas, lá na antropologia, que é mais o meu campo, e outros encontros, vários, de outras instituições. Então, uma alegria estar aqui de novo, né? Hoje de manhã, já com o pessoal lá da pós-graduação em educação. Bom, então, essa questão de educação, ela sempre me faz pensar numa coisa muito curiosa. Eu, por conta de pesquisas, não são muito comuns, mas algumas pesquisas minhas me levaram a folhear jornais e revistas de anos passados. Por exemplo, começo do século XX, 1910, não é? Até mais na frente, até na época em que eu nasci em 1940. Folhear revistas como o Cruzeiro, não é? Que era uma revista muito importante naquele tempo, depois a Manchete. E é curioso que pouco se falava de educação. Educação era um assunto privativo de educadores. Os encontros que havia, congressos, eram muito raros. Então, é curioso que era uma prática universal, como agora, talvez não tão difundida, mas já havia de muito escolas públicas, já havia, inclusive, grandes educadores baianos aqui, Anísio Teixeira, mas a educação não era como é agora um assunto, não é, do mundo, do povo, da mídia, não é? E que enseja tantos livros, tantos encontros. Então, nunca se falou tanto em educação, nunca, inclusive, se polemizou entre tendências, vertentes, qual deveria ser a linha de educação no Brasil, e tome de reformas na LDB, e o que se deveria ensinar e não se deveria ensinar. Agora mesmo a gente está vendo aí situações muito críticas, não é? Com relação a cortes de temas, de disciplinas. Então, nunca se deu tanta importância, nunca se falou tanto, nunca se apresentou a educação como algo tão essencial, inclusive merecedor da maior fatia do PIB no Brasil, pelo menos em termos sociais, e nunca se falou tanto em crise de educação. Não é? Eu gostaria de me lembrar, não é, uma última vez, se é que houve, em que, ou num congresso, ou num editorial, não é, alguém tenha dito: temos que reconhecer que estamos indo muito bem com relação à educação. Não me lembro dessa situação. E o estranho é que quando você sai do Brasil, claro, com grandes diferenças, eu não conheço tanto assim o mundo, mas você vê que a educação, ela vive a mesma coisa, ou seja, ela é um palco de polêmica, de debates, psicólogos, psicanalistas, antropólogos, sociólogos, educadores, pedagogos, artistas, né? Sobre os mais diversos temas. Por exemplo, se a questão sexual deve entrar na escola ou não, se deve haver uma educação pendente mais apenas formação científica das pessoas, com espírito mais pragmático, ou uma formação mais aberta, mais artística, e escolas isso, escolas aquilo, experiências com educação, pessoas que aparecem, como O'Neill na Inglaterra, como Claparede, Anne Freinet, Paulo Freire, José Pacheco agora aqui no Brasil,
apregoando novas educações, outros modelos. E o mais interessante é que, depois de tudo, não é, inclusive depois do surgimento de teorias, de ideias, de metodologias, que vêm desde séculos atrás, tão interessantes, tão revolucionárias, tão humanizadoras com relação ao que a gente vive, por exemplo, na nossa escola pública, parece que tudo está do mesmo jeito. E é até curioso a gente ver, né, entre pessoas mais velhas, bem mais velhas do que eu ouvi muito isso de pais, de avós, de tios. Ah, a educação no meu tempo, como ela decaiu, que coisa horrorosa, ninguém sabe mais nada, os professores não ensinam, os alunos não aprendem. E isso é uma coisa que ela espanta, não pela novidade, mas pela repetição. Pela repetição. Parece um filme, não é, desse que quando acaba começa de novo. Não é? E a pergunta seria, será que isso acontece no campo da educação? Eu diria não, eu acho que em todos os outros. Tenho a impressão que odontólogos, médicos também devem se reunir para discutir questões talvez não tão candentes. A questão que realmente impele a educação a ser assim é que a educação ela é, por natureza, muito complexa. Ao contrário do que se pensava no passado, não é? A educação não é uma prática que exige uma simples formação e um mínimo de prescrições. Ele é alguma coisa que tem a ver, não é, com o mundo em que se vive, com um projeto de mundo, de pessoa. Eu costumo dizer que se os médicos, às vezes, alardeiam, né, serem doutores especialistas em coração, em rins, aparelho digestivo e assim por diante, o educador é especialista no espírito humano, né, tanto quanto um psicólogo, inclusive com mais problemas que trabalhando coletivamente, não atendendo cada cliente como um psicanalista. Então, a educação é realmente muito complexa, não é? Ela envolve não só o presente das pessoas, né? O que agora viver com as nossas crianças na escola, ainda mais que estão entrando cada vez mais cedo, quanto também um projeto de futuro, né? Então, a primeira visão que eu tenho, para quem acompanha o mundo da educação há muitos anos, há pelo menos 50, é exatamente esse. E se nós pensássemos a questão da educação como um importante meio da cultura, e entendêssemos que existem nessa disputa social algumas questões culturais fundamentais e uma lógica da globalização que, de alguma forma, limita algumas possibilidades das diversas culturas, né, desse complexo que nós temos. Pensando nisso e pensando nas comunidades, nas diferentes comunidades que temos no mundo e no Brasil em especial, como é que o senhor vê essa possibilidade de diálogo? Pois é, eu acho que isso daí é uma outra questão candente. Inclusive, essa questão ela tem sido palco de muita discussão que vem desde Kant, ou talvez desde muito antes, quem sabe, desde Sócrates, e que nos atravessa até hoje, não é? Eu, às vezes, costumo dizer que uma das coisas mais preocupantes com relação à educação é que, muitas vezes, parece que ela mais funcionar, entre aspas, não é, quando é entregue ao poder ou das pessoas mais malévolas, por exemplo, os nazistas dos anos 30 e 40, e a maneira como eles tomaram a educação como um eixo fundamental da implantação do seu projeto, uma lavagem cerebral, inclusive extremamente eficaz do ponto de vista deles, não é? Com relação às crianças desde pequeninas, não é? Ou então nos regimes fascistas, mesmo na Rússia soviética, no regime stalinista, que depois teve que ser totalmente desmontado, né? Ou então, por exemplo, quando ela cai nas mãos do que agora nos ameaça, que é essa vertente mais pragmática, mais utilitária, não é? Associada, inclusive, a interesses do capital, que querem simplesmente reduzir a educação, não mais a uma formação do cidadão do Estado, mas do bom sujeito do mercado, não é? O bom produtor e o bom consumidor e o bom obediente, não é, ao mundo estabelecido.
Essa questão também das diferenças, né, e necessariamente das divergências e polissemias da educação é alguma coisa que, por exemplo, não era tão discutida no passado, né? E que hoje em dia se tornou absolutamente candente. Inclusive, muito o nosso campo de antropólogos ou educadores que têm uma vida de fronteira com a antropologia. Porque, na verdade, com relação a isso, a gente tem dois grandes projetos. Para a gente voltar ao passado, né, eu diria que a gente tem um projeto iluminista e tem um projeto, vamos chamar de romântico, no sentido bonito da palavra, ou seja, no sentido dos românticos alemães, educadores, poetas, um Goethe, né, e outros mais. Quer dizer, de um lado, aqueles que defendem, para super simplificar, o seguinte pressuposto: se existe uma cultura, não é, científica, artística, filosófica, que é a mais excelente em termos de realização do humano, por que não levá-la a todas as pessoas? Por que não levá-las ao Oriente, ao Ocidente, a mulheres, a homens, a índios, a quilombolas, não é, a camponeses? Se eu tenho algo que atingiu, porque pelo menos do meu ponto de vista é a perfeição, é a realização, do ponto de vista jurídico, pedagógico, artístico, científico, é isso que deve ser levado como uma educação universal, né? E já outros, como nós, antropólogos, perguntam, poxa, mas universal para quem, cara pálida? Esse universal é para os seus valores, para o seu modo de vida, né? Para as suas conveniências, talvez, do inglês branco, não é, protestante e residente em Londres. Mas, por exemplo, agora, para pegar uma situação candente, será que esse mais de 1 bilhão de pessoas e povos muçulmanos, árabes, de várias tendências, querem essa educação? Será que é essa formação ética, científica, artística, religiosa, o que seja, que eles querem para os seus filhos? A gente vê mesmo nos Estados Unidos, é interessante, porque envolve questões religiosas, questões de filosofia, questões de visões de mundo. Por exemplo, a própria teoria evolucionista, que hoje em dia é universalmente aceita, encontra uma grande resistência por parte de grupos religiosos nos Estados Unidos, criacionistas, que não conseguem conceber a possibilidade do evolucionismo se firmar como uma teoria universal e ser ensinado nas escolas. E essa polêmica se arrasta. Né? Você vê que não envolve só os nossos índios, envolve até brancos americanos de classe alta nos Estados Unidos. E nós vivemos esse permanente perigo, né? O fato de, em momentos de uma maior democracia, inclusive uma democracia, digamos assim, globalizada, espalhada pelo mundo, um respeito às diferenças, uma plurieducação dirigida a cada grupo, a cada categoria de pessoa que queira receber aquele tipo de formação, com um essencial comum, por exemplo, a alfabetização, não é? Que até ela própria pode ter vários métodos e tendências, vide toda a revolução que Paulo Freire fez. E, de outro lado, uma pressão, às vezes até bem intencionada, pelo menos nos seus princípios, não é? De uniformizar, não é? Universalizar uma educação excelente, difundi-la entre todas as pessoas. Eu tenho um grande temor disso, porque, na verdade, quem tem advogado isso em termos práticos são os defensores de ensino empacotado, não é? De sistemas prontos, não é? Esses métodos de ensino tipo coque positivo, eu nunca os vi assim com detalhe, mas do pouco que eu vi, eu me horrorizo muito, porque justamente o pressuposto deles é esse. Uma vez eu estava viajando para a Amazônia e viajei com uma moça que estava levando um sistema desses para ser implantado lá. E ela me tentava provar, quando ela soube que eu era professor, ao lado dela na viagem, né, a excelência daquilo. E ela dizia isso: se nós conseguimos produzir um método excelente, testado e retestado para ensino de matemática, de língua, de português, de biologia, por que deixar aquelas escolas abandonadas e carentes? Por que não levar o melhor material? Não é? Eu não me convenci, mas imagino que ela convença muita gente. Muita gente para entrar para lá, né?
Eu acredito.